E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Então, pode-se dizer que eu estou um pouco empolgado com esse 8º e último episódio dessa segunda temporada de The Mandalorian, por causa de todos os reencontros, despedidas, portas abertas para o futuro e tudo mais que tá incluído nessa montanha russa de emoções que foi esse capítulo. Mas não é por isso que ele foi perfeito, não, porque tem algumas coisas nele que eu acho que não foram executadas da melhor forma possível. Então vamos pro vídeo, porque a gente tem muita coisa pra falar. E eu vou tirar o casaco também, porque, enfim, já foi a brincadeira e eu tô no Rio de Janeiro, né, meu amigo? Me dá um descanso aí. Por mais que o episódio tenha se desenvolvido com um foco muito grande no Din e no Grogu, ele começa com uma sequência que é profundamente envolvida com a Cara Dune. Quando os dois oficiais do Império são abordados, um deles se rende e abre mão da missão. Mas o outro é um radical que diz que explodir Alderaan foi necessário para acabar com o terrorismo na galáxia. E isso demonstra como a ideologia do Império era baseada numa cultura do medo. O Império reforçava o medo de uma suposta ameaça terrorista para justificar a ditadura imperial, como se ela fosse um autoritarismo necessário para impedir um mal maior que poderia destruir a galáxia. Só que na realidade, essa suposta ameaça eram os rebeldes, que lutavam contra o Império. Então, no fim das contas, o grande mal era o próprio autoritarismo imperial e as mentiras que eles contavam para justificar a ditadura deles. Destroying your planet was a small price to pay to rid the galaxy of terrorism. E galera, se vocês estiverem gostando do vídeo, puderem deixar aquele like, eu agradeço muito. E se quiser se inscrever aí no canal, é só clicar aqui embaixo, beleza? Depois disso, a aventura seguiu por um caminho que já estava claramente indicado nos últimos episódios. O Din vai até a Bo-Katan e o núcleo dos Mandalorianos do episódio tem um debate bem complicado sobre os dilemas individuais deles. O Mando pede ajuda e a Bo-Katan diz logo de cara que ela não é caçadora e serve a um propósito maior, se colocando como alguém que luta por uma causa mais importante do que objetivos individuais. Esse discurso mostra como a Bo-Katan se vê como alguém que tem uma moral superior, porque ela dedica a vida dela a lutar pelo que foi tomado de Mandalor, e não a buscar objetivos pessoais. A Bo-Katan reforça essa ideia quando ela diz que o Boba é uma desgraça para a armadura dele, como se ele não fosse digno de usar a armadura. E ela demonstra que tem um pensamento bem restrito à luta por Mandalor, quando ela ainda desmerece o Boba no momento em que ele fala que herdou a armadura do pai dele, o que faz a Bo-Katan contradizer a própria postura dela como a líder de Mandalor. Acontece que a Bo-Katan se porta como uma líder capaz de unificar o povo de Mandalor, como ela mesma já disse. Só que quando ela teve a oportunidade de reconhecer a linhagem mandaloriana do Boba, ela não deu chance nenhuma para ele. Por mais que ela não conhecesse toda a história do Boba Fett, ela viu que ele tinha uma proximidade com o Din Djarin e também ouviu ele dizer que tinha herdado a armadura do pai. Então ela tinha razões para pelo menos tentar compreender quem ele era. Mas no fim das contas, ela só desmereceu a ligação dele com o Mandalor, que é justamente o contrário da unificação que ela prega. Esse comportamento da Bo-Katan é interessante porque ele cria um contraste com as ações do Din Djarin em relação à cultura de Mandalor. Nos últimos episódios, o Din Djarin aceitou o direito do Boba Fett sobre a armadura mandaloriana, quando ele reconheceu a conexão familiar que o Boba tinha com Mandalor. Mas a Bo-Katan, pelo contrário, desmereceu o Boba e não abriu espaço para ele. Então, dessa forma, o Din Djarin, que era visto como extremista pela Bo-Katan, acabou evoluindo ao ponto de se tornar mais compreensivo do que ela em relação a alguns pontos da cultura de Mandalor. E a Bo-Katan acaba sendo contraditória quando reclama da forma como os Mandalorianos lutam entre si, porque ela mesma tinha acabado de praticar essa segregação quando ela não deu espaço pro Boba. Na sequência, o episódio acompanha a invasão do cruzador do Moff Gideon numa sequência de ação bem longa. O Din enfrenta um Dark Trooper e a gente pode ver como eles são máquinas ultra resistentes que têm uma força muito além de qualquer ser humano. Eu não achei que a luta foi uma das mais incríveis, pra falar a verdade, mas ela cumpriu o papel dela em indicar o potencial da ameaça que seria um pelotão inteiro de Dark Troopers, já que um deles já deu muito trabalho.
Logo depois, o Din Djarin entrou em confronto com o Moff Gideon, finalmente, numa sequência que mostrou como o Gideon é um vilão frio e calculista. Ele teve a frieza de manipular os sentimentos paternais do Din Djarin pra enganar ele, fingindo que deixaria ele recuperar o Grogu, e ele também descreve vários detalhes do plano do Mando, sobre a Bo-Katan e até sobre as munições do Din Djarin. Então a narrativa destaca como o Gideon prepara meticulosamente cada movimento dele. A friendly piece of advice. Assume that I know everything, like the fact that your wrist launcher has fired its one and only salvo. Só que depois disso, essa estratégia do Moff Gideon cai por água abaixo, porque ele parte para um modo de ação totalmente despreparado, que eu, pessoalmente, até acho incoerente com o desenvolvimento de vilão perfeitamente estrategista que ele sempre teve. O Gideon sabe muito bem que sabres de luz não cortam Beskar. É até por isso que ele não se impressiona quando vê o Din Djarin defender os golpes dele. E ele ainda teve a intenção clara de atacar pelas costas, o que demonstra que ele realmente não estava nem aí para uma luta justa, ele só queria resolver o problema. Então, como ele sabia que o Mando tinha uma armadura resistente, e ainda planejou uma situação para deixar o Din Djarin de costas e vulnerável, eu acho que todo o desenvolvimento anterior dele, de vilão metódico e calculista, teria sido melhor aproveitado caso ele tivesse agido de um jeito mais certeiro. Quem sabe o Gideon tentasse agir de uma forma mais furtiva, só pegando o sabre e tentando ligar atrás do Din Djarin, alguma coisa realmente minimamente mais certeira do que só sair tentando atacar na armadura dele, que era obviamente resistente ao sabre. É claro que isso não é um furo de roteiro, isso é uma opção tomada pelos rumos da história. Mas particularmente, eu acho que foi uma oportunidade perdida de fazer alguma sequência de ação mais interessante de acordo com o desenvolvimento do Gideon. De acordo com o meu gosto pessoal. Depois a gente teve um baita de um conflito envolvendo a Bo-Katan e o Darksaber, que deu continuidade a todo aquele dilema sobre a cultura mandaloriana que a gente viu lá no início do episódio. A Bo-Katan fica incrédula quando vê o Din com o sabre, e eu já aproveito para dizer que eu achei as expressões da Kate Sackhoff excelentes nessa sequência tão importante para a personagem dela. O Din oferece o sabre para Bo-Katan, mas ela não aceita, porque como o Moff Gideon explica, ele é um símbolo de poder que é visto como uma relíquia, que tem que ser merecida e conquistada em combate. E nesse ponto, a gente pode começar a fazer alguns questionamentos, porque lá no passado da Bo-Katan, que é mostrado em Rebels, ela aceita receber o Darksaber das mãos da Sabine sem lutar por ele, sem essa prova de combate para possuir o sabre. Então por que será que ela não aceitou o sabre das mãos do Din se ela já tinha feito isso no passado, né? É implicância com ele isso? Então, vamos lá. Vou dar minha interpretação aqui da história. O que muda totalmente a situação da Bo-Katan em The Mandalorian é o fato dela já ter tido o sabre no passado e ter perdido ele. A gente não sabe como o Darksaber foi tomado dela, mas provavelmente ele foi tomado à força, porque ela já demonstrou claramente que não abriria a mão dele por nada. A mulher é sangue no zóio por causa do sabre, é uma das coisas mais importantes para ela. Então essa perda do sabre negro fez a Bo-Katan sentir que perdeu o merecimento sobre ele, porque ela não foi forte o suficiente para manter a posse do sabre. E por causa desse sentimento, que uma luta contra o Gideon seria uma forma da Bo-Katan provar que merecia mais o sabre do que ele. E assim, ela mostraria que era digna da liderança de Mandalore. Só que a ordem dos valores dessa história mudou toda na hora em que o Din Djarin derrotou o Moff Gideon, porque o Mando acabou provando que ele já é mais forte e mais merecedor do sabre. E por isso, o Gideon não importa mais para Bo-Katan, porque se ela ainda quer ser a líder de Mandalore, agora ela tem que provar que merece mais essa liderança do que o Din Djarin, já que ele é um Mandaloriano que já provou que é forte o suficiente para conquistar o sabre. O Din Djarin não questiona o valor da Bo-Katan, ele entrega o sabre como quem sabe que a liderança de Mandalore pode ser entregue para ela. Mas ela questiona a si mesma, e é por isso que ela fica tão confusa. Come on, just take it. Esse conflito traz uma conclusão muito interessante para o arco do Din, porque ele mostra como encontrou propósitos na vida bem maiores que as regras e os dogmas mandalorianos.
Só que a situação da Bo-Katan se conclui de uma forma inversa, porque ela foi apresentada nessa temporada como um parâmetro de cultura mandaloriana mais comedida, mais centrada, que não é radical. Mas no fim das contas, é ela que está questionando a si mesma por causa de uma regra que, no fundo, ela não precisa seguir. Without that blade, she's a pretender to the throne. Agora vamos lá, vamos bater um papo sobre o grande final desse episódio. Então, quem viu meus últimos vídeos sobre essa temporada de The Mandalorian sabe qual foi o primeiro personagem que eu disse que apareceria como resposta àquele chamado do Grogu através da força. E eu juro pra vocês que mesmo com essas certezas já muito bem claras sobre a história, quando aquela única X-Wing apareceu no céu, eu vibrei de emoção com a chegada de uma lenda viva. A cada pequeno detalhe que ia sendo revelado, a lâmina, a luva, o manto, eu sentia o mito do filho do escolhido se concretizar pouco a pouco, até um ponto em que ele fez tudo que só ele poderia fazer. E a revelação daquele rosto tão sereno foi um encontro com um velho amigo que agora está eternizado numa forma que vai além do tempo. Eu gostei bastante da coreografia de luta, porque achei que os golpes de sabre, intercalados com poderes da força, mostraram em pouquíssimo tempo tudo que eu queria ver de um Luke Skywalker mais novo em ação. E um detalhe bem legal é que foi uma sacada muito boa colocar o Luke lutando contra robôs, porque ele era um Jedi que tinha uma compaixão muito humana. Então, com certeza, ele não sairia usando os poderes dele e matando da mesma forma se ele tivesse combatendo vidas humanas. E a forma como ele reproduziu a cena do corredor do Vader em Rogue One também foi uma ótima referência para levar a história do pai adiante para o filho. O que eu também curti foi a forma como o episódio segurou a aparição do Luke até o finalzinho dele, para fazer ele chegar no fim da história como um ser que vai além de todos os personagens dela. A gente vê o episódio inteiro tendo conflitos difíceis, como o Din Djarin contra o robô, depois contra o Gideon. Tudo é muito árduo e complicado para esses personagens. Só que quando chega o Luke, os poderes dele vão totalmente além de todas as capacidades dos outros envolvidos na história. A narrativa faz a gente ver o quão poderoso é um Jedi através do ponto de vista de pessoas bem mais comuns. E isso acontece literalmente porque a gente até chega a ver a ação através de telas, de câmeras, como se a gente estivesse realmente observando o Luke como algo distante. Porque o Luke é de fato o ponto fora da curva dessa aventura que a gente acompanha ao lado do Din Djarin. Como eu já cansei de falar nos meus últimos vídeos aqui do canal, a presença do Luke é perfeitamente alinhada com todos os elementos do cânone de Star Wars. Porque nessa época já foi dito nos outros filmes que ele estava pela galáxia estudando tudo relacionado ao Jedi. E a história da série conectou essa vontade dele ao Grogu, quando o Baby Yoda sentou lá na pedra e fez aquela meditação para entrar em contato justamente com algum Jedi que estivesse na ativa. A presença específica dele nessa história não é uma coincidência, ainda bem, esse era o meu maior medo de uma possível relação da saga Skywalker direta com The Mandalorian, e eles conduziram a interseção muito bem, tudo fez total sentido. O que também foi um dos grandes acertos desse episódio foi a forma resiliente do Luke Skywalker agir. Ele tinha acabado de trucidar dezenas de inimigos, mas assim que o Luke entra na ponte de comando, a postura de guerreiro dele dá lugar para uma postura pacífica, de quem só entrou ali para oferecer ajuda. Ele é recebido com várias pessoas que ele nem conhece apontando armas para ele, mas mesmo assim ele simplesmente se desarma e se apresenta da forma mais pacífica possível. Ele acaba de conhecer o Baby Yoda e logo depois ele já diz que daria a vida para proteger a criança. O que demonstra como o Luke tem uma compaixão totalmente altruísta. Ele só atendeu ao chamado do Grogu para ajudar a criança a entender a si mesma, para que ela possa se proteger e viver em paz, em harmonia com a força. Depois que o Grogu se despede do Din Djarin, o Luke ainda espera calmamente a criança decidir o próprio futuro dela, para que ela tenha liberdade e simplesmente se sinta bem com as escolhas dela. O Luke não chegou na ponte de comando, tomou a criança, foi embora e deu tchau. Não, ele chegou lá e abriu uma possibilidade para ela.
caso ela quisesse se juntar a ele. E assim, só depois que o Grogu aceita o convite do Luke, que ele é acolhido e parte com o novo mestre dele. Falando nisso, a despedida do Din com o Grogu é super emocionante, e ela reforça ainda mais a ideia sobre a formação da identidade do Din Djarin. Ele não tem mais dúvidas quando tira o capacete para olhar nos olhos do Grogu, porque ele sabe que depois de ver a criança, ele vai poder vestir o capacete de novo e vai continuar sendo o mesmo pai e o Mandaloriano honrado de sempre. E uma referência muito bonita dessa cena é que a despedida do Luke com o Vader lá no episódio 6 foi justamente com ele também tirando o capacete do Anakin. E quando o Luke conhece o Din Djarin, ele vê a mesma situação se repetir entre o Mando e o Baby Yoda. E além disso, um outro eco narrativo que acontece é que a cena do Din sendo adotado pelos Mandalorianos e iniciando a formação da identidade dele também é refletida na cena do bebê sendo levado pelo Luke. Sobre o futuro do Grogu, ele viaja com o Luke, mas a gente sabe que no futuro a Academia Jedi dele é atacada e acaba. Então, sinceramente, eu acho que o Grogu vai ficar um tempo com ele, para depois voltar em alguma outra história e reencontrar o Din Djarin já treinado. Como o próprio Mando também fala. I'll see you again. I promise. Agora sobre o futuro do Din Djarin. A Bo-Katan tinha convidado ele, mais uma vez, para lutar por Mandalore ao lado dela. E como o Mando tem o Darksaber, com certeza a história deles vai ficar bem envolvida no futuro. Acho que eles não vão virar inimigos mortais por causa do sabre, mas existe margem para vários conflitos bem interessantes a respeito dessa retomada por Mandalore e a liderança dos Mandalorianos. Eu citei várias coisas que eu curti muito no episódio, mas por outro lado, acho que a presença dos vilões nesse capítulo acabou ficando um pouco apagada, tanto do Gideon quanto dos Dark Troopers. O Gideon foi desenvolvido como um baita vilão ao longo da série inteira, e sinceramente eu acho que ele não entregou uma participação incrível nesse último episódio. Ele não apresentou nenhum plano inesperado, e também acabou sendo derrotado da forma que era mais previsível, simplesmente num combate direto com o Din. Eu esperava a luta, é claro, já tinha falado isso várias vezes aqui no canal, mas eu esperava que na reta final da aventura haveria algum plano mais característico do Moff Gideon para ser resolvido. Sobre os Dark Troopers, eu acho muito justo que eles tenham sido todos massacrados pelo Luke Skywalker, porque ele tem poder de sobra para isso, mas eu gostaria de ter visto mais conflitos entre os Troopers e os outros personagens da história, para que a ameaça deles tivesse um papel maior na história do que uma única luta, que foi aquele combate do Din Djarin. E como se toda essa montanha-russa já não fosse o suficiente, a gente teve ninguém menos do que o Boba Fett em pessoa, metendo um tirambaço no coitado do Bibi Fortuna, que tinha tomado o palácio do Jabba. Eu não sei se isso vai ser uma parte da história de The Mandalorian, ou se vai ser algo independente da série. Mas de qualquer forma, é claro que eu tô bem ansioso para ver o Boba numa nova história, porque, pelo visto, dessa vez ele vai ter objetivos mais próprios, e pode agir de uma forma não como vilão, mas pelo menos mais próximo dos velhos tempos. Então galera, essa foi minha análise do 8º e último episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Eu agradeço muito a todos vocês que acompanharam essa temporada aqui ao meu lado no canal, comentaram nos vídeos, deixaram seu like, chegaram aqui no canal por causa da série também. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio. Pode ser que role mais conteúdos paralelos sobre The Mandalorian, agora que a temporada terminou e a gente pode analisar o futuro da série, então a gente fala um pouco mais sobre isso nos próximos dias. Se você puder deixar um like aqui no vídeo, eu agradeço demais, me ajuda muito. Se você não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui também, e caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Beleza? Então muito obrigado a todos vocês que assistiram, eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Beleza? Valeu, show! E um abraço.